Provérbios capítulo 12, versículo 26 diz: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O que Salomão está dizendo é que não há problema em sentir ansiedade. O problema é quando nós decidimos permanecer na ansiedade. E aqui que gera o problema. Porque a ansiedade todos nós vamos sentir em algum momento da nossa vida, em poucas doses, em altas doses, em um momento conflitante que estejamos vivendo, nós vamos sentir ansiedade. O problema é quando nos entregamos a essa ansiedade. É quando começamos a alimentar algo que nós não deveríamos estar alimentando. Existem muitas coisas, por exemplo, que geram ansiedade, como, por exemplo, pensamentos muito no futuro, problemas que nem existem e você está trazendo para o teu presente. O excesso de futuro para o teu presente tem a capacidade de gerar ansiedade em você. E o pior é que nós acabamos alimentando algo que muitas vezes não existe. É aquela chamada frase: às vezes nós temos mais medo da pegada da onça do que da própria onça. Esses dias eu fui abordado por um jovem dizendo: pastor, eu tenho medo do meu futuro, como é que será? Será que eu vou conseguir entrar numa faculdade? E eu tenho muita preocupação no meu coração. E a gente percebe que acabamos tendo uma geração muito adoecida pelas situações, adoecida pelas circunstâncias, e a gente até esquece de que o presente é uma dádiva de Deus. O Senhor Jesus uma vez disse: não andeis ansiosos com coisa alguma, do que a vez de vestir, que a vez de comer. Porque o que Jesus queria era fazer com que os seus discípulos compreendessem que tudo estava no controle do Pai. E que nós deveríamos nos preocupar em buscar ao Senhor, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas seriam acrescentadas. E quando você decide permanecer na ansiedade, o que isso quer dizer? É continuar se alimentando de coisas que te trazem desespero, confusão. Eu lembro muito bem, por exemplo, que quando eu estava passando por esse processo, eu pensava muito em possíveis coisas que poderiam dar errado na minha vida, como por exemplo: meu Deus do céu, e se eu tiver com uma doença mortal? E se de repente eu entrar naquele carro e acontecer um acidente? E se de repente eu entrar nessa balsa e a balsa afundar? E se eu passar mal do coração e não ter ninguém para me acudir, não vai dar tempo de chegar no hospital? E se de repente eu dormir, acordar e ver que algum ente querido meu morreu? E uma mente ansiosa gera tudo isso. Ela acaba prospectando pensamentos que não existem. E o problema de tudo é que quando alguém está ansioso, ele acredita nesses pensamentos. Eu lembro que eu cheguei a ler muito sobre o Augusto Cury, um grande profissional da área. Ele disse algo interessante: duvide dessa ansiedade, duvide desses pensamentos negativos. E isso é interessante. E sabe quando é que você começa a lutar contra a ansiedade? Não é quando você começa a alimentar a ansiedade, mas é quando você começa a se alimentar daquilo que é bom. A Bíblia diz: tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, se há alguma coisa que edifica, nisso pensai. É por isso que Salomão escreve dizendo que a ansiedade no coração pode abater alguém. O que ele está dizendo é que quando permanecemos na ansiedade, a gente vai ficar abatido, mas ele continua dizendo: mas uma boa palavra traz alegria. De quais palavras você tem se alimentado? De quais lugares você tem nutrido a sua alma? Existem jovens e adolescentes que estão ansiosos por excesso de jogos online. Existem meninas de 12, 15 anos que não têm estrutura sequer para namorar e já estão tentando se matar porque terminou o namoro. Existem jovens, por exemplo, que acabaram de entrar no ensino médio e por verem alguém passando no vestibular hoje, já estão desesperados, achando que não serão alguém um dia. Ei, calma, quieta teu coração. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Você sabe o que significa acreditar em Deus e crer no Senhor? É você colocar a tua vida na mão de Deus, mas tirar a preocupação do teu coração. Fé é você entregar as tuas preocupações nas mãos de Deus e tirar aquela angústia do coração. Por isso, o conselho de hoje é: selecione as informações que você tem nutrido para a sua mente. Selecione as rodas em que você tem se assentado. Existem pessoas que estão ansiosas, estão em depressão. Sabe por quê? Porque estão se alimentando de palavras que não estão edificando a sua alma. Se alimente da verdade, se alimente de Jesus. Ore, busque, procure encher a sua mente daquilo que pode te dar esperança. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E você vai ver que a ansiedade vai perder força na sua vida e você vai conseguir começar a levantar altos voos de muitas vitórias de Deus para a sua vida. Fica a dica.